Ok, pessoal, boa tarde. O professor de Geografia aqui. Vamos trabalhar hoje com vocês a disciplina de Geografia, né? Claro, professor de Geografia, mas a coordenada geográfica. Uma coisa nova para todos nós, não só para vocês, né? É uma coisa que nós estamos tentando se adaptar. Estávamos juntos no calor humano, no calor um perto do outro, e agora nós estamos mantendo essa distância, esse afastamento, né? Mas se é preciso, vamos fazer, né? Bom, pessoal, o assunto de vocês está na página 23, tá certo? Vamos fazer uma reprise aí, uma revisão, para depois podermos continuar justamente o assunto. Nós temos aí, então, o exemplo de coordenada geográfica. Vocês vão fazer a leitura depois, tá certo? Por enquanto, só estou explicando. Vocês vão, pausem o vídeo aí depois e vocês mesmo fazem a leitura. Mas são duas indagações aí que é necessário. Essa primeira é o seguinte: se nós estamos perdidos no meio de um oceano, né, como vamos fazer para nos localizarmos? E um avião? Como é que um avião consegue seguir sua meta? Como é que ele vai de um lado para o outro sem ter estrada? Porque é muito fácil, pessoal, nós seguirmos as estradas terrestres aqui, os meios terrestres. É muito fácil. Mas o marinho e o aéreo não é tão fácil assim. É justamente necessário ter as coordenadas geográficas, porque coordenada geográfica nada mais é do que endereço geográfico, né? A segunda indagação, o segundo exemplo, mostra aí que na Guerra do Golfo, né, justamente, em um simples clique, o objetivo de um míssil ele é atingido, justamente. Ele destrói o que o seu oponente, ele destrói qualquer coisa que o seu interesseiro queira. Então, mostra que ele só faz isso graças às coordenadas geográficas. Neste caso aí, a gente divide em duas partes, em latitude e longitude, e surge uma pergunta, né? Mas para que estudar as coordenadas geográficas? Já foi explicado anteriormente. Coordenada geográfica nada mais é do que o endereço geográfico. Nós temos o endereço residencial, nós temos o endereço terrestre e também temos o endereço geográfico. Trabalhamos aí, tá certo? Esse é o mapa aí do planisfério, tá certo? E nós temos aí essas linhas em cima do mapa aí, chamadas de longitude. As linhas laterais são chamadas latitudes. Mas, professor, e por que tem meridiano e paralelos? Bom, em cima do livro aí, eu tenho certeza que vocês já têm feito isso, que na última aula eu pedi para solicitei isso. Mas se vocês não fizeram, tentem fazer. Como assim, olha? Linhas horizontais, gente, horizonte é tudo aquilo que você vê à sua frente. Você olhou, viu lá o infinito, por exemplo, olhando sempre em linha reta, é o horizonte, tá certo? Essas linhas horizontais, elas são chamadas paralelas e também são chamadas de latitudes, certo? Então, são três termos que você vai usar. As linhas horizontais, as paralelas ou latitudes. As três é uma só. As linhas verticais, elas são as linhas meridionais e são também chamadas de longitude. Longitude, certo? Então vamos lá. As linhas paralelas, elas são justamente de 0 a 90 graus, norte ou 90 graus sul, tá certo? Então você tem lá, a linha do Equador, ela mede 0 graus. Você subiu, se distanciou da linha do Equador em direção ao norte e vai aumentando a latitude. Se for para o sul, também vai aumentando a latitude. Essa latitude só aumenta até 90 graus. Gente, é necessário vocês dizerem 90 graus norte ou 90 graus sul. Não esqueçam disso, porque senão vai confundir muito, tá certo? Por exemplo, se eu digo só 90, aí fica diferente, porque eu tenho 90 lá no norte e eu tenho 90 lá no sul, tá certo? Outra coisinha aí, os círculos. Você pode ver aí que tem o círculo polar ártico, o círculo polar antártico, o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Essas quatro linhas, juntamente com a do Equador, tornam-se os 5 paralelos mais principais. Coisas que na longitude não vai acontecer. Na longitude nós só vamos ter o meridiano de Greenwich, tá certo? Que é um dos mais importantes. Pronto.
Nesse slide aí, vejamos, nós temos aí quase o alfabeto inteiro, né? Aí a letra A, começando aí com o A do amor, A do Antônio, né? É... Então, ele mede 80, tá certo? 80 graus. Mas se você analisar, eu não posso só dizer 80 graus. Eu tenho que especificar justamente se é 80 graus norte ou 80 graus sul, tá certo? Por quê? Porque justamente esse vai ser o endereço preciso. Lembrando que nós estamos trabalhando latitude. Latitude só pode ser norte ou sul. Não esqueça, latitude só pode ser norte ou sul. Você não pode confundir latitude com leste ou oeste. Aí já vai ser um outro termo. Né? A turma aí, o G, né? O G, por exemplo, nós temos aí 20 graus. O D, 0 graus. Certo? Mas, professor, se cair, por exemplo, no D, gente, é só 0 graus. Não precisa botar norte ou sul. Se for 0 graus, ele é o meio, é o central. Só 0 grau. Certo? Temos aí, então, agora este outro slidezinho aí, mostrando justamente com destaque maior para o continente africano. Vimos aí em destaque também a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, certo? Então, como já foi especificado, ela está mostrando com a linha, coloração um pouquinho mais forte, justamente as latitudes. As latitudes. Pode ver mais embaixo aí, ao sul do Trópico de Capricórnio, que tem justamente aí o S30, né? Que é dizendo justamente que é latitude 30, sul, tá certo? O S do sul. Mais outro círculo polar aí, tá bom? Esse aí mostra justamente o tópico norte. É bom que nesta aula vocês trabalham não só a coordenada geográfica, mas lá na frente, quando nós formos trabalhar os tipos de planisfério, né, vocês também já aproveita essa imagem. Por quê? Essa é uma imagem feita de cima, que vai mostrar justamente um modo aí de mapa. Né? Professor, mas qual é o mapa? Esse aí mostra justamente o Círculo Polar Ártico. Aí nós temos a Groenlândia, esse branquinho aí, gente, que vocês estão vendo, né, com maior destaque. É a Groenlândia, e nós temos todos os demais, espera só um pouquinho aqui, temos todos os demais aí, aqui a Europa, tá certo? Essa partezinha aqui toda é a Europa, né? Essa partezinha aqui, gente, é o Canadá, tá certo? E aqui a Rússia, né? A Rússia que vai fazer justamente essa ligação aqui, ó, novamente aqui com os Estados Unidos, tá bom? Porque aqui nós vamos ter o Alasca. Então, a Rússia, ela pega toda essa partezinha aqui, que inclusive a Rússia é o maior país em área territorial, tá certo? Então, nós temos justamente essa área aí. O Círculo Polar Ártico, gente, uma pergunta sempre surge. Professor, Antártica ou Antártida? Né? Porque aqui nós temos Círculo Polar Antártico. Professor, e a Antártica não é Guaraná? Gente, os dois termos estão corretos. Só que Antártida é referente ao continente. E Antártica é referente justamente à ilha, o nome da ilha. Mas os dois termos estão corretos, tanto Antártida quanto Antártica, tá certo? Mas o termo principal que eu quero que vocês notem aí não é só para o nome. Isso aí vocês podem descobrir com facilidade. Essa linha circular aqui, ó, tá certo? Ela está mostrando justamente esta aqui. E nós temos essa outra linha aqui, tá certo? Que ela vai mostrar justamente o meio da Terra. Aqui já o polo, certo? Essas linhas que vocês devem observar. Agora vamos partindo para o meridiano. Meridiano já foi explicado anteriormente, que elas são as linhas justamente verticais e que elas também são chamadas de longitude. Elas vão de 0 graus até 180 graus leste e 180 graus oeste. Pessoal, é bom lembrar que se você junta 180 com 180, o professor de matemática que vai me dizer isso, e olha lá, viu? Ele é um cara que eu admiro pra caramba. É safadinho, mas é gente boa, né? O professor de matemática diz a vocês que 180 com 180 é 360. Olha lá, não sei, eu ouvi uma canção um tempo desse aí, os pais de vocês é quem sabe. Eu não sei como é que canta não, mas é um tal de 360. Danielzinho, o cantor aqui da Terra, também canta, né? Girou o mundo 360 graus, 360. Desse jeito ninguém aguenta, mas vamos lá. 360 é a volta da circunferência. Perguntem ao professor de matemática mais uma vez se isso é verdade. Que dá a Terra. Então, ou seja, 360 é uma coisa provavelmente redonda.
Então, a Terra tem esse formato. Ela não é bem redonda, mas ela é como se fosse redonda, achatada, na verdade. Né? Então, se eu divido 180, quer dizer que é metade da Terra para um lado e metade da Terra para o outro. Por isso que tem que ser até 180. Lá na frente, você vai perceber que esse 180 vai ser justamente fundamental nos fusos horários. Por quê, professor? Porque nós vamos dividir cada fuso horário em 15 graus. 15 graus. Então, se eu for multiplicar 15 vezes 24, por que 24? Que é o número de horas que nós temos em um dia. Então, vai dar 360. Ou eu posso pegar 360 dividido pelo número de horas, por 24, que vai dar 15. Olha, gente, isso aí não é porque eu sou bom em matemática, não, viu? É porque já está, de certa forma, tabelado. Já é regra, tá certo? É tanto que eu amo tanto matemática que fiz geografia. Né? Mas vocês deram uma lidazinha nesse aqui, tá certo? Esse aqui é material para complementar. Aí mostra justamente o meridiano de Greenwich, que é justamente o meridiano como referência. Nas latitudes nós temos a linha do Equador, mas nos meridianos nós temos a linha zero, que é Greenwich, que fica na Inglaterra, certo? Olha aí que lindo, que fantástico, né? Vamos lá, nós estamos dividimos na estante o mapazinho aí justamente da questão latitudinal, agora longitudinal, tá certo? Suponhamos que Gutinho, né? Gutinho, ele arrumou de repente uma paquera. Gutinho, você não tá indo dar namorar não, viu? Sua mãe estiver ouvindo isso, então. Mas você arrumou uma paquera. Onde está o mouse aqui? 90 graus, tá certo? Você percebe que é bem distante da linha do meridiano de Greenwich. Então, isso tudo aqui vai mudar, pessoal. Vai mudar provavelmente a hora, que é chamada de fuso horário. Vai mudar também o clima. Vai mudar também todo o nosso sistema. Mudou a latitude ou a longitude, muda o modo de vida. A latitude, claro, interfere um pouco mais no clima. Eu esqueci de explicar isso, mas a latitude, na medida que você mais sobe aqui, é quem muda com maior frequência, porque quanto maior a latitude, menor a temperatura. Quanto menor a latitude, maior a temperatura. Ah, professor, mas eu não faço isso. Mas eu pedi para vocês gravarem em sala de aula. Eu acho que no livro de vocês ou no caderno deve ter dito isso. Né? Mas a longitude, ela interfere mais nos fusos horários, tá certo? Essa mapazinho aqui interfere mais nos fusos horários. Aí vem aí a explicação justamente aí longitude e latitude, tá certo? Aqui é como se fosse o meio da Terra. Então nós temos essa linha circularzinha aqui, ó, tá certo? Que vai mostrando aqui que tá até 100, mas ele vai até 180, tá certo? 180 leste e 180 graus oeste. Aqui 90 graus norte e aqui 90 graus sul, tá certo? Então é justamente como se fosse esse aqui, ó, esse arco aqui. Professor, mas dividimos a Terra ao meio? Sim. Se fôssemos dividir a Terra ao meio, nós teríamos justamente essa imagem aqui. Ela é perfeita, gente, tá certo? Ela é uma imagem que explica todo direitinho aqui, ó, tá certo? 90 graus norte e olha 90 graus sul aqui, ó, tá certo? E nesse meio termo nós temos aqui vários outros graus. Assim como esse outro, tá certo? Vamos lá. Olha aqui a longitude. Como é que é? Pode ver que vai até 180 graus, ó, de 0 até 180 graus, e aqui também, certo? Seja para leste ou para oeste. Outra coisinha que vocês devem adentrar aí, gente, é para esses nomezinhos aqui, ó. Que nomezinho é esse? Oeste, né? E esse aqui é leste, né? Então, nós temos aqui justamente o que nós chamamos de leste, olha aqui em português, pessoal, e aqui oeste. Isso aí é graças à americanização dos Estados Unidos, né? Eu já mostrei a bússola a vocês, eu já expliquei isso em sala de aula, tá certo? Mas vamos lá. Um mapa perfeitozinho aí, a imagem não está muito boa, mas nós notamos que existe aqui as longitudes, tá certo? A latitude ele não mostrou aqui, gente, mas nós temos a longitude. Então, ele está explicando aqui, ó, longitude 116 graus e 30 minutos, né? Isso aqui é de Washington, tá certo? Essa longitudezinha aqui, e aí, de Washington, desculpa, de Pequim. Nós temos, então, toda esse mapazinho aí mostrando apenas as longitudes. Professor, se eu esquecer, o que é que eu posso fazer? Se eu não souber quem é leste, se eu não souber quem é oeste, se eu não souber norte. Gente, existe uma rosa dos ventos aqui no canto inferior esquerdo, tá certo? Essa rosa dos ventos,
é uma obrigatoriedade. Nos próximos assuntos nós vamos trabalhar que é um elemento cartográfico, é obrigatório, não é opcional. Quem faz os mapas não tem a opção de perguntar, eu coloco ou não coloco a orientação? Não, não é opcional. Assim como também a escala. Eu já vou adiantando para vocês. Por quê? Por conta que nos nossos próximos assuntos vai cair justamente isso, os elementos de um mapa, os elementos cartográficos, né? Que é escala, mapa, ou escala, orientação, título, legenda. E esse aqui já é perfeito. Além de eu fazer a revisão com vocês, eu também já mostro. Olha a escala aqui. Essa escala significa dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 2.335 caso quilômetros, tá certo? Aqui está em km, quilômetros. Esse tipo de escala é uma escala gráfica, diferente de escala numérica, que nós também iremos trabalhar adiante, né? O bom dessa escala aqui, gente, é que vocês já vai estar convertido. Eu não quero que vocês precipitem o assunto, mas eu quero que vocês deem uma olhadazinha especial justamente na escala, tá certo? Que nós vamos trabalhar lá à frente, e também na orientação, na rosa dos ventos, chamada de orientação. Aqui nós trabalhamos os pontos cardeais. Pessoal, quais são os pontos cardeais mesmo? Vamos lá, norte, sul, leste e oeste. Esses 4 pontos cardeais. Os colaterais é que são a mistura, vamos lá, de norte com leste, nordeste. De sul com leste, sudeste. De norte com oeste, noroeste. De sul com oeste, sudoeste. Então, cuidado para não confundir. Toda vez que você for puxar para oeste, então você fala noroeste e sudoeste. Se puxar para o leste, é sudeste e nordeste, tá certo? Professor, mas essas não são as regiões brasileiras? Pessoal, as regiões brasileiras, elas são fundamentadas justamente nesses pontos cardeais. É tanto que nós, aqui no Nordeste, ficamos justamente numa posição aqui colateral. Existe o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, que fica numa outra posição também colateral. Como assim? Vamos lá. Suponhamos que eu coloque a rosa dos ventos aqui, pessoal, ó, certo? A rosa dos ventos aqui. E aí eu vou ter justamente essa região aqui, que é um ponto colateral nordeste e aqui sudeste. Eu vou ter lá no Amazonas o norte e eu vou ter lá no Rio Grande do Sul o sul. Mas eu não vou ter a região oeste, eu vou ter a região central do Brasil. É por isso que recebe o nome de centro-oeste, tá certo? Então, as regiões brasileiras, elas, de certa forma, foram copiadas de acordo com as orientações dos pontos cardeais e colaterais. Nesse aqui, é uma brincadeira, né? Na verdade, mas é uma brincadeira que já é valendo. Por quê? Se nós formos trabalhar aquele ponto naval, aquela batalha naval, para adivinhar. Gente, tenta lembrar que eu pedi para que vocês fizessem isso em sala de aula. Aquele lá, não foi bem esse mapazinho, mas foi parecido. Lembra da atividade que eu passei para vocês adivinharem, né? Eu acho que muitos ficaram sem intervalo nesse dia. Não me culpem, não fui eu o culpado, mas alguns ficaram sem intervalo. Justamente, ó, se a mãe estiver perto ou o pai estiver perto, aí já tá sabendo, viu? Não minta não, viu? Porque se me perguntar, eu ainda tenho a lista de quem ficou sem intervalo nesse dia para poder responder a essa atividadezinha aqui, né? Mas justamente para vocês tentarem adivinhar aqui, ó, esse pontozinho aqui, qual é a longitude dele, gente? Isso, longitude 100 graus. Olha, se você errou, tá precisando estudar mais, viu? Tem que rever o livro. Olha a longitude aqui, olha para cima, 100 graus. E a latitude? 60. Mas só com isso não resolve, gente. Lembre que eu falei a vocês. Eu tenho que direcionar o ponto correto. Por exemplo, se eu disser, eu gosto, aí o português vai dizer, bom, beleza, que legal, parabéns. Gosta de quê? De quem? Ficou incompleto. O verbo está incompleto. O verbo gostar está incompleto. Então, você tem que ser conclusivo. Eu gosto de estudar. Mentira. Eu, no meu caso, eu gosto, mas já vocês eu não sei, né? Eu gosto de comer. Bom, principalmente agora nesse tempo, né? Mas vamos lá, temos que concluir. Assim, quando nós dizemos que o ponto aqui é 160, ou 180, ou 90, ou 45, nós temos que dizer norte, sul, leste, oeste. Então, a resposta disso aqui é 60 graus de latitude norte, tranquilo? E 100 graus de longitude leste.
Professor, e eu não sei. Gente, chega bem aqui, ó, tá certo? Bem aqui onde tá passando o mouse e você coloca o íconezinho 0, tá certo? Esse íconezinho 0 significa dizer que daqui para cá é leste e daqui para cá é oeste, tá certo? Tranquilo, né? Aproveitando esse mapazinho, e aqui eu estou vendo mais uma vez aqui, ó. Olha a orientaçãozinha aqui, gente. Professor, essa orientação é diferente da outra. Ela não tem aqui o leste-oeste, mas tem orientação, gente, o norte, tá certo? E olha a escalazinha aqui, gente, ó. Tá certo? Significa dizer que 1 centímetro aqui corresponde a 2.000 quilômetros, tá certo? Lá adiante nós vamos ver novamente isso, só lembrando. Aqui o enigmas postais, claro, para que você vai fazer isso aqui? De repente, você vai ler e você vai fazer justamente esse aqui para Felipe, Bruno, Renato. Eu quero que vocês façam, é como se fosse uma atividade, tá certo? Justamente o endereçamento geográfico, o endereçamento postal de cada um, tá certo? É como se fosse uma atividade. Você leia e você faz, para não perdermos muito tempo. E aí, lembram de alguma coisa? A nossa prova está fundamentada justamente nisso, viu? E olha que eu confesso a vocês que esse aqui é um dos que meu predileto, é um dos slides que eu sempre tento colocar em prova. Como atividade, vocês congelem aí, derem pausa aí, tá certo? E vocês vão me responder todos eles, tá certo? Eu vou esperar justamente a resposta através do WhatsApp. Vocês podem mandar através do grupo, mas não seria bom no grupo por conta que os outros podem copiar, né? Aqueles que não gostam muito de estudar. Não estou dizendo que vocês não gostem, mas tem alguns que fingem esquecer, mas você responde no privado, tá certo? Como eu não tenho o número de todos vocês salvo, quando vocês mandarem a atividade, vocês mandem também o nome de vocês, tá certo? Professor fulano, professor ciclano, porque aí eu vou saber se vocês conseguiram entender o assunto. Vejamos que nós temos muitas letras. Professor, e como é que eu posso responder isso? Pessoal, vai na ordem alfabética. Eu já passei uma atividade dessa para vocês no quadro, tá certo? Vocês vão lá no cantinho, no caderno, pega o caderno de vocês e procura a letra A. Começa pela letra A, ó. Letra A. Aí você chega lá no caderno e coloca latitude. Aí você vai colocar qual é a latitude dele. Eu não vou dizer agora. A longitude. Você vai colocar qual é a longitude dele também. Lembrando, completo, tá certo? Longitude tanto oeste, ou leste, ou norte ou sul. Isso quem vai dizer é você. Professor, pode ser 4? Não, só pode ser 2. Mas vocês é quem vão me dizer. Respondam todas as letras. Todas as letras. Depois de respondido no caderno, vocês tiram a foto e mandam-me, certo? Ou você pode responder diretamente no WhatsApp. Aí vocês é quem sabe, né? Aí fica a critério de vocês. Eu acredito que no caderno fique melhor, porque vocês vão ter mais tempo, vocês podem apagar, fazem de lápis, primeiramente, se errarem, e aí a gente vê o retorno de vocês, como é que está. Nós temos essa outra aqui, que também vai dar a última resposta. É uma outra atividade também. Isso aqui é uma cruzadinha. Vejamos que nós temos as linhas horizontais, né? E nós temos as linhas verticais aqui. Estão rindo aqui de mim porque eu fui colocando o dedo aqui. Né? Simplesmente. Tem um cara aqui ao meu lado que esse é o meu assessor, nota 10. Eu parabenizo muito ele. Não vou dizer ele que é o professor de matemática não, viu? E tem um gato aqui também do lado. Mas vamos lá. Né? Como eu falei a vocês, essas coisas é nova, né, gente? E a gente tá ainda se batendo. A gente não, eu tava me batendo aqui ainda. Por isso que eu busquei auxílio aqui desses profissionais aqui da mídia, tá certo? Mas vamos lá, aqui é uma atividade também, viu, gente? Essa atividade aqui, nós vamos pegar as linhas horizontais, que no caso pode ser as paralelas, ou também chamadas de latitude. Essas linhas verticais aqui, que são as verticais, que já tem o nome já aí, as linhas verticais são as meridionais ou longitude. Professor, e daí? Olha aqui, vamos lá, tranquilo, que legal, né? Essa linha aqui é o que, gente? Vertical. Então, eu volto e vejo que na linha vertical, o número 1. No hemisfério sul, se localiza o círculo polar, o que, gente? O que se localiza no hemisfério sul? Tá certo? Então, é justamente isso que eu quero. Qual é o nome? Aí eu vou mais uma vez. Opa. Eu vou para cá mais uma vez. Eu quero um número 2 horizontal. Olha aqui, número 2 horizontal. Opa, falha nossa. O número 2 horizontal.
Tá certo? O que é que eu tenho aqui? Se os pais estiverem perto, tomara que eles não deixem vocês colar, porque se vocês colar eu vou saber, viu? Tenta responder para vocês. Eu passei a resposta aqui para eles sem querer. Né? Veio aqui para vocês número 2, o horizontal, tá certo? E assim por diante, gente. Gente, vamos lá. O assunto de hoje foi sobre coordenada geográfica. Coordenada geográfica que nada mais é do que o endereço geográfico, certo? O endereço que nós temos geográfico. Foi uma revisão. Gente, e fusos horários. Fusos horários, vamos trabalhar. Mas primeiro respondam venderem esse retorno dos dois atividadezinhas aí, né? Que na próxima aula aí, eu vou olhar aqui o calendário, quando que é, a gente faz a correção, ou eu faço a correção via WhatsApp mesmo, tá certo? Assim que aqueles que me mandarem, eu mando um joinha, se tá ok, e vejo onde errou, porque faz parte da aula também. Lembrando que, segundo a nossa gestora, e eu deixo aqui mais fundamentado, isso não é um assunto para vocês, é para os pais de vocês, mas eu também já acabo fundamentando, não é aula, isso aqui é um auxílio, isso aqui é uma ajuda que nós estamos tendo para que vocês não fiquem parados, mas que não está contando como aula, tá certo? Não está contando como aula sim, professor, não são dias letivos, né? Nós iremos repor essas aulas que estamos parados no futuro, tá certo? Deixa bem claro isso. Por quê? Porque senão o pai ou a mãe de você vai dizer, ah, não, as aulas estão sendo substituídas por online. Não, gente, essas aulas aqui é uma ajuda, é uma atividade extra. Então, nós precisamos de todos vocês mandando o WhatsApp lá. Se não entender o assunto, professor, sejam bem claros e diretos. Lembrando, gente, que o WhatsApp hoje ele não está sendo como uma forma de distração, e sim como uma ferramenta de trabalho, principalmente nessa época. Então, sejam precisos. Professor, aqui eu sou tal aluno, de tal série, e eu não entendi essa pergunta. Pode mandar em áudio se você achar melhor. E eu não entendi aquele tal assunto, que eu vou e respondo. Se você entendeu e respondeu, já manda a resposta com o nome de vocês. Ó, professor, aqui a resposta, sou tal fulano, tá certo? Porque vai ficar mais fácil, facilita até para mim, tá certo? Então é isso que nós temos para hoje. Se não conseguiu, pergunta. Se conseguiu, responde, tá certo? E manda para cá. No mais, pessoal, um cheiro para vocês, tudo de bom e até um próximo momento, certo? Bye, bye.